Boa tarde, retornando nossos estudos aqui. Agora nós vamos falar sobre a propriedade periódica, afinidade eletrônica no tópico 6. Bom, a variação de energia que ocorre quando um elétron é adicionado a um átomo gasoso chama-se afinidade eletrônica. Isso porque ela mede a atração ou afinidade de um átomo pelo elétron adicionado. Então, nós temos que a afinidade eletrônica ela é o oposto da energia de ionização. A afinidade eletrônica ela é uma alteração de energia quando um átomo gasoso ganha um elétron para formar um íon gasoso, como a gente pode ver no exemplo do átomo de cloro. O cloro é um átomo que, ao ganhar um elétron, se transforma num ânion e ele apresenta uma grande afinidade por elétrons. Neste caso, esse elétron, ele adicionado ao cloro, ele provoca uma liberação de energia, já que o átomo de cloro, na forma de seu ânion, ele é mais estável do que o átomo neutro. Então, isso aqui seria um processo exotérmico. Mas a afinidade eletrônica também pode ser endotérmica. Por exemplo, no caso do argônio, o argônio neutro já é um átomo bastante estável. Então não existe uma energia favorável quando o argônio ele recebe um elétron se transformando no ânion de argônio. Ou seja, esse processo aqui ele não é favorável. Então, portanto, nesse caso, a afinidade eletrônica aqui seria positiva, seria um processo endotérmico. Bom, para a gente saber se a afinidade eletrônica ela é positiva ou negativa, ou seja, se ela é endotérmica, no caso do argônio, que não é favorável, ou se ela é exotérmica, no caso do cloro, que nós vimos no slide anterior, que é favorável, a gente precisa fazer uma análise da configuração eletrônica dos elementos. Por exemplo, no caso do argônio, que nós já mostramos que a variação da energia nesse processo de afinidade eletrônica ela é positiva, se eu adicionar um elétron no argônio, que já tem o último nível de energia, completo com 8 elétrons, o elétron extra no argônio ele vai precisar ser adicionado a um orbital 4s, que vai ter uma energia significativamente maior do que a energia do orbital 3p. Portanto, os gases nobres, a exemplo do argônio, eles não apresentam afinidade eletrônica de valores negativos, e sim de valores positivos. Então, nós podemos analisar alguns valores de afinidade eletrônica nessa figura, que mostra a afinidade eletrônica para os elementos representativos, que são os elementos que pertencem ao grupo A da tabela periódica, dos primeiros 5 períodos da tabela periódica aqui mostrados. Bom, a afinidade eletrônica geralmente torna-se cada vez mais negativa à proporção que caminhamos em direção aos halogênios. Então, indo aqui do lítio até o flúor, essa afinidade eletrônica tende a ficar cada vez mais negativa. A exceção dos halogênios, como eu já disse anteriormente, ele tem valores positivos de afinidade eletrônica, porque o elétron deveria ser colocado no subnível P de mais alta energia, sendo, portanto, energeticamente muito desfavorável isso. O mesmo vai ocorrer com o berílio e magnésio, que também apresentam afinidades eletrônicas positivas, pois o elétron adicionado estaria localizado no subnível P, anteriormente vazio, que é de mais alta energia. As afinidades eletrônicas dos elementos do grupo A, onde está o nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio, também apresentam valores, ou no caso positivo para o nitrogênio, ou menos negativos do que os seus vizinhos à esquerda, como silício, germânio e estânio. Então, esses elementos aqui, eles apresentam uma situação um pouco atípica. Isso é explicado, pois esses elementos do grupo 5A, eles possuem o subnível P preenchido pela metade. Portanto, um elétron adicionado a um orbital já ocupado irá causar uma maior repulsão entre os elétrons. Então, essa maior repulsão irá provocar um valor menos negativo da afinidade eletrônica para esses elementos da 5A, ou até mesmo positivo no caso do nitrogênio.
Bom, para finalizar a análise dessa tabela, a gente também consegue perceber que, que as afinidades eletrônicas não variam muito à medida que descemos um grupo na tabela periódica, como a gente pode perceber com os halogênios, passando do flúor para o cloro, bromo e iodo, os valores se mantêm negativos, mas não variam muito. Bom, com isso nós terminamos o tópico 6 sobre afinidade eletrônica do capítulo 7. Na próxima aula nós vamos falar sobre metais, os não metais e os metalóides. Até a próxima aula.